eu quero compartilhar com vocês hoje algumas características de uma pessoa, de um homem cheio do Espírito Santo. Nós vamos ver aqui um homem que era cheio do Espírito Santo e como ele agia, como as pessoas poderiam declarar realmente que ele era um homem cheio do Espírito Santo, o que fazia dele, o que, ele receber esse título de ser cheio do Espírito Santo. Como você pode definir alguém e dizer assim, não, olha, vamos botar um nome aqui, vou inventar um nome aqui. Eu costumo muito falar Mariazinha, não sei, tá? Se o seu nome é Maria, não tá, mas Mariazinha. Mariazinha é cheia do Espírito Santo. Mas como assim, como eu posso definir que ela é cheia do Espírito Santo? O que me leva a essa definição, a esse conceito? Será que é por conta da manifestação dos dons? Será que é porque Mariazinha, na hora do louvor, é tão bom, que Mariazinha, ela sapateia, ela pula, ela arrepia, ela chora, ela ri muito. O que será que pode definir que Mariazinha é cheia do Espírito Santo? Como você, que está aqui nessa noite, define alguém que é cheio do Espírito Santo? É aquele que fala com mais intensidade? Ou é aquele que fala muito manso? Como nós podemos definir isso? Em Atos, capítulo 6, versículo 8, diz o seguinte. Aliás, eu gostaria de ler os primeiros versículos do capítulo 6. Algum tempo depois, o número de judeus que se tornaram seguidores de Jesus aumentou muito. E os que tinham sido criados fora da terra de Israel começaram a se queixar dos que tinham sido criados em Israel. A queixa deles era que as viúvas de seu grupo estavam sendo esquecidas na distribuição diária de dinheiro. Então, os 12 apóstolos reuniram todo o grupo de seguidores e disseram: não está certo nós deixarmos de anunciar a palavra de Deus para tratarmos de dinheiro. Por isso, irmãos, escolho entre vocês 7 homens de confiança, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e nós entregaremos esse serviço a eles. Assim, nós poderemos continuar usando todo o nosso tempo na oração e no trabalho de anunciar a palavra de Deus. Todos concordaram com a proposta dos apóstolos. Então, escolheram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo. E também Filipe, Prócoros, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau de Antioquia. Queridas que estão grávidas, eu quero dar assim, aqui tem várias sugestões de nomes, para os filhos de vocês. Quem sabe aí um Parmenas, não é isso? Timon, Esses homens foram levados aos apóstolos, que oraram e impuseram as mãos sobre a cabeça deles. A palavra de Deus continuava a se espalhar. Em Jerusalém, o número de seguidores de Jesus crescia cada vez mais. E era grande o número de sacerdotes judeus que aceitavam a fé cristã. Estevão, um homem muito abençoado por Deus e cheio de poder, fazia grandes maravilhas e milagres entre o povo. Olha que coisa maravilhosa. Entre esses homens que foram escolhidos, a Bíblia aqui traz um destaque a quem? A Estevão. Logo no versículo 5, diz o seguinte: então escolheram Estevão, um homem cheio de fé e de quê? Do Espírito Santo. Para ele chegar a essa conclusão, alguma coisa Estevão fazia, correto? Alguma coisa, alguma atitude, Ninguém recebe um título só porque alguém achou, olhou assim, deixa eu ver aqui, você é cheio do Espírito Santo. Ninguém recebe um título dessa forma, principalmente ser cheio do Espírito Santo e de fé, se as atitudes deles não
corresponde, não é isso? Então, o que a gente aprende aqui? A gente aprende aqui que uma pessoa cheia de fé, ela tem respaldo no que ela diz. Por que eu estou falando isso? Porque no versículo 8, a Bíblia diz que Estevão era um homem o quê? Era um homem muito abençoado por Deus, ele era cheio de poder e fazia o quê? Na minha versão, porque a linguagem de hoje está um pouco diferente, mas eu creio que na sua está escrito que ele fazia prodígios e sinais, na minha diz grandes maravilhas. Então era um homem que tinha respaldo naquilo que ele fazia, naquilo que ele falava. Então, queridos, o que eu quero dizer para vocês é que ser cheio do Espírito Santo é ser alguém de fé. O que é ser alguém de fé? Parabéns, João, porque você é um menino, um adolescente de fé. É alguém que anda, que caminha além das circunstâncias. Alguém, não estou dizendo que da sua família por não estar aqui não seja, tá, queridos? Eu quero dizer que ser alguém de fé é acreditar naquilo que você não vê. É saber que Deus está contigo, mesmo quando tudo não vai muito bem. A gente vai ler um pouco mais aqui, alguns versículos a mais aqui, a gente vai descobrir que Estevão foi escolhido, mas logo em seguida algumas coisas aconteceram com ele. Algumas coisas não muito boas, algumas coisas difíceis. E foram exatamente nesses momentos que foram manifesto a ação do Espírito Santo de Deus na vida de Estevão. Algumas características que nós podemos aprender aqui com Estevão, ele que realmente era um homem que tinha fé. Era um homem que acreditava muito no Senhor Jesus. Em todos os momentos da sua vida, ele cria que o Senhor era com ele. Queridos, às vezes a gente declarar aqui, com toda a nossa força, com toda a nossa fé, canções lindas e pular, e é muito bom, mas quando tudo está muito bem. Mas quando o nosso coração está realmente ali, Deus, o Senhor sabe, hoje eu estou com o coração partido por algumas situações. Oh Deus, as coisas não estão indo muito bem, mas eu não deixo de louvar, eu não deixo de adorar, porque eu sei em quem eu tenho crido e também sei que Ele é poderoso para mudar qualquer circunstância que eu esteja vivendo no momento. Amém? Sabe, queridos, eu tenho declarado isso, tem uma palavra que Deus não conhece, é crise. Você sabia disso? A palavra da moda é crise. E a palavra que Deus não conhece é crise. Deus conhece solução. Deus conhece, sabe, resolução de problemas. Isso Ele conhece, queridos. O homem pode conhecer crise, o homem pode passar por dificuldades. Mas na medida em que você caminha, olhando para o Senhor, sabendo que Ele é Deus, tendo ou não tendo, sabendo que Ele é Deus, com saúde ou sem saúde, sabendo que Ele é o Senhor, que é dono de todas as coisas, que Ele nunca vai te abandonar, como nós ouvimos aqui logo na abertura, nunca. Então você vai alcançar o milagre de Deus na sua vida. E o interessante, queridos, quando nós tomamos atitude de fé, num momento desses, difíceis, onde as circunstâncias não são favoráveis, as pessoas nos observam. Quantos aqui já passaram momentos difíceis na sua vida? Poucos, assim, alguns não. Acho que eu vou morar aqui em Jardim de Esperança. Lá com o pastor Kleber, o negócio é morar no Jardim de Esperança, lá o negócio é bom, lá não tem problema. Queridos, mas quantas vezes, como nós cantamos aqui, doce presença, eu sei que está entre nós. Quantas vezes, nesse momento, você falou, Deus, eu creio que o Senhor é comigo, mas isso vai mudar em nome de Jesus. E viveu o milagre de Deus. Eu já. Deixa eu contar algo para você, eu estava compartilhando com a minha discipuladora essa semana. Eu estou numa escola há 3 anos, tem que fazer 3 anos esse ano. E os meus 2 primeiros anos ali foram 2 anos que eu posso denominar como tenebrosos. Difíceis, meu Deus do céu.
Mas esse ano eu tenho colhido frutos da bondade e da misericórdia do Senhor, porque eu acreditei que em todo tempo o nome de Deus seria exaltado naquele lugar. No ano passado Deus me deu assim um presente muito lindo. Eu ganhei ali algumas famílias para o Senhor, naquela escola. E esse ano, que era meu maior pedido era que Deus quebrantasse o coração de quem estava acima de mim. E esse ano, a pessoa que estava acima de mim, e tem feito isso semana passada de uma forma assim tão linda, que eu vi, glória a Deus, tudo é para Deus, é Ele quem faz todas as coisas. Ela reconhecendo a autoridade do Senhor na minha vida, me chamando para orar. Me tirando de sala de aula para orar por uma situação muito delicada, porque ela sabia que eu era pastora. Que eu sou uma pastora, na verdade. Queridos, não importa o momento que você esteja passando. Agora, nesses 21 dias de jejum, eu não sei vocês, mas tem momentos que a coisa fica meio perigosa. Fica meio assim, né, gente? Ou é só lá em São Pedro da Aldeia? Que o negócio se aperta assim, mesmo em jejum. Deixa eu falar uma coisa para você. Persevera. Persevera, porque o melhor de Deus ainda está por acontecer. O melhor de Deus ainda está por vir. Eu não imaginava o que Deus iria fazer. Primeiro, sabe o que eu entendi, querido, nesses 2 anos? Sabe quem Deus queria tratar nesses 2 anos? Eu vou te falar, comigo. De repente, se o que está acontecendo hoje em relação às pessoas que estão acima de mim, né, lá na escola, acontecesse 2 anos atrás, de repente eu poderia me achar, né? Não tem assim? Também sou pastora, né? Então, estou me reconhecendo como tal. Mas Deus fez o seguinte, Deus disse assim, vou te colocar, Marta, no seu lugar. Você não é nada. Tudo que acontece de bom com você, sou eu quem faço. Sabe, as pessoas que estão se convertendo através da sua vida, sou eu que estou atraindo. Sabe, os milagres que Deus está fazendo, queridos, não somos nós. Não há bem algum em nós, queridos. Eu fico pensando, quem era eu? Meu Deus. E o olhar de amor do Senhor me alcançou. Então Ele permitiu que esses 2 anos, que eu passei um momento super delicado dentro daquela escola, foi para tratar comigo, não foi com ela, foi comigo. E hoje eu tenho um coração de misericórdia, de amor, que de repente eu não teria antes. Se você está passando por algum momento delicado, não pense que Deus está longe, Deus não está me vendo. Eu digo para você, Deus está perto, pertinho, permitindo que você seja tratado, para que amanhã, ao alcançar o melhor de Deus, você seja uma pessoa que entenda o mundo espiritual. De repente, hoje você não vai entender. Vamos para Estevão. Eu quero compartilhar algumas características de Estevão. Ele era um homem cheio de fé. Olha o que a Bíblia diz. Eu gostaria de ler o capítulo 6 todo com vocês, o 7, mas a gente não vai ter o tempo, de repente, para lermos todo esse capítulo 7, principalmente. Mas eu quero ler alguns versículos do capítulo 6, que diz o seguinte, 6:8. Então, Estevão, um homem muito abençoado por Deus e cheio de poder, fazia grandes maravilhas e milagres entre o povo. Mas ficaram contra ele alguns membros da sinagoga dos homens livres, que era a sinagoga dos judeus, que tinha vindo das cidades de Cirene e Alexandria. Este e outros judeus da região de Cilícia e da província da Ásia começaram a discutir com Estevão. Mas o Espírito de Deus dava tanta sabedoria a Estevão que ele ganhava todas as discussões. Olha que coisa tremenda. Então eles pagaram, quer dizer, eles não conseguiram de forma alguma ali, né, uma palavra, alguma coisa que fosse contra né, Estevão. Eles então pagaram algumas pessoas para dizerem: nós ouvimos este homem dizer blasfêmia contra Moisés e contra Deus.
Dessa maneira, eles atiçaram o povo, os líderes e os mestres da lei. Depois agarraram Estevão e o levaram ao conselho superior. Então, arranjaram alguns homens para dizerem mentiras a respeito dele. Mas, então, essas pessoas afirmaram o seguinte: este homem não para de falar contra o nosso santo templo e contra a lei de Moisés. Nós ouvimos quando ele dizia que esse Jesus de Nazaré vai destruir o templo e mudar todos os costumes de Moisés, que Moisés nos deu. Todos os que estavam sentados na sala do conselho superior olhavam firmemente para Estevão. Só um minutinho aqui. Quantos aqui já passaram por situações onde pessoas levantaram mentiras contra você? Quantos? Eu já passei muito. E como eu falei dentro dessa escola, em muitas e muitas vezes. E interessante que eu lendo hoje, essa semana, não saía essa palavra de Estevão no meu coração. Ontem eu estava ali na minha casa, eu falei, Senhor, como vinha claro algumas situações que eu enfrentei. E deixa eu dizer algo para vocês. Estevão, ele estava cheio do Espírito Santo. Ele estava no lugar certo. Ele estava fazendo o que era certo. E mesmo assim, pessoas se levantavam contra ele. As pessoas não tinham argumento contra ele. Discutiam com ele, mas não tinham argumento. Por fim, o que eles fizeram? Pagaram a outros para que inventassem mentiras. E enquanto as pessoas estavam ali caluniando, falando mentira, olha o que acontecia. Isso é uma coisa muito linda. Diz aqui no versículo 15, que todo o conselho superior estavam olhando firmemente para Estevão, ou seja, aguardando dele uma reação. E viram que o rosto dele parecia o rosto de um anjo. Como que você imagina um anjo sendo acusado? O que quer dizer aqui? Que havia no semblante de Estevão tranquilidade, confiança. Estevão era um homem de fé. Era um homem que tinha certeza de que, em meio a toda aquela situação de crítica, ele sabia, eu não estou só. Jesus é comigo, o Espírito Santo está comigo, eu não estou sozinho. Então o fato do Espírito Santo estar com ele, a atitude de tranquilidade, de confiança, chamava a atenção das pessoas. A sua atitude em relação às críticas, aos problemas, vão chamar a atenção de pessoas aqui no Jardim Esperança. Vão chamar a atenção, viu, esposas, do seu marido. Vai chamar a atenção do seu marido em casa. Quantas vezes a mulher, está agitada com tantas coisas e vem o esposo e faz uma pergunta e ela já usa a palavra que não deveria, ou então o marido está meio nervoso, usa uma palavra que não deveria e os filhos estão ali só aguardando olhar para você e ver assim o rosto como de um anjo. E às vezes o que ele vê não é nada disso. É tempo realmente de sermos cheios do Espírito Santo. Mas é tempo de mostrarmos que ele habita em nós. E que as nossas atitudes realmente condiz com aquilo que a gente está falando. Amém, queridos? E Estevão, olha, começou a demonstrar isso. Ele chamou a atenção daqueles religiosos, aquele conselho todo. Olhavam para eles, vamos ver como é que ele reage. É como se olhasse para Késia. Eu disse, vamos ver como é que ela reage se eu começar a falar umas mentiras aqui para ela. E ela está lá. Tudo isso é mentira. Jesus está aqui, meu amigo, meu amado. Ele não me abandona. Isso faz toda a diferença. Aquilo inquietou no coração daqueles homens, queridos. E olha qual a postura de Estevão. Capítulo 7, versículo 1. O grande sacerdote perguntou a Estevão,
o que essas pessoas estão dizendo é verdade? Estevão respondeu: irmãos e pais, escutem. O glorioso Deus apareceu ao nosso antepassado Abraão. Aí, queridos, olha o que ele vai fazendo. Outra característica de Estevão: ele era cheio de fé, mas era um homem também que tinha conhecimento da palavra de Deus. Se você começa, eu não vou ler todo aqui, mas eu até oriento você a ler em casa. Se você pegar o versículo 2 do capítulo 7 de Atos, até praticamente o finalzinho, que é o 56, ele está falando aqui de homens de Deus. Falou de Abraão, ele falou de Isaac, ele falou de Moisés, ele falou de Davi. Ele começou a citar a palavra de Deus. Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. Ele tinha fé no Senhor Jesus, mas ele tinha a palavra dentro dele. Queridos, só vamos conseguir vencer qualquer situação se a palavra estiver dentro de nós. Toda pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem a palavra. Sabe por que isso? Porque eu não venço na minha força. Eu não venço nos meus conceitos. Eu não venço no meu título. Eu venço pelo poder da palavra de Deus. Amém, queridos? Se você quer o milagre do Senhor, você tem que ter essa palavra dentro de você. Você tem que olhar para ela, você tem que desejar ela, você tem que ter sede, tem que ter fome dela. Nós estamos aí com as orientações dos 21 dias de jejum. Todo dia há uma orientação, há um capítulo, o livro também nos empurra para a leitura da Bíblia. Mas você precisa realmente, nós precisamos. Sabe naquele dia em que não dá vontade de ler? Ninguém passa por isso aqui, né? Aquele dia que não dá vontade de ler a Bíblia, que não tem. Aqui não tem essas coisas, ela é só lá para o lado de São Pedro. É nesse dia que fala assim: Deus, eu não tenho nem vontade de ler, mas a Tua palavra é o que me dá força, Senhor. A Tua palavra é o que me sustenta, Senhor. Não são nada, eu tenho o meu bem precioso, que é minha família. Eu amo minha família. A pastora Mariana falando aqui sobre família, queridos. O bem precioso que Deus nos deu são os nossos filhos, nosso esposo, né? Nossa família. Mas não vai suprir o que cabe à palavra de Deus. Só ela vai suprir a maior necessidade que eu e você nós temos, que é de Jesus, que é do Espírito Santo. Meu marido, ele é maravilhoso, é o careca mais bonito em toda a face da terra, mas ele não vai me suprir. É só quem me supre é o Espírito Santo de Deus, na plenitude da minha sede, do meu desejo, só Ele. Amém? E Estevão era um homem que conhecia a palavra de Deus. Ele conhecia e começou a falar, falando para aqueles homens que estavam ali criticando, que estavam ali lançando mentiras contra ele. A palavra de Deus nos leva a alcançar milagres. Estevão também era um homem que a gente vê aqui. O que Estevão fez? Ele pregou a palavra. Ele poderia falar assim: não é melhor que eu fique quietinho aqui? Porque já que estou inventando história, né, mentira sobre mim, então é melhor eu me calar, senão o negócio pode ficar mais complicado para o meu lado. O senhor entende, né, Espírito Santo? Ele podia falar assim, mas ele não fez. Porque aquele que é cheio do Espírito Santo, ele não se cala. A palavra, ela jorra como águas vivas, ela transborda, como a própria palavra diz, do seu interior fluirão rios de água viva, e a palavra de Deus, ela é água que nos limpa, que nos lava. Então, queridos, não tenha vergonha de falar a palavra, de pregar a palavra. Jardim Esperança, São Pedro da Aldeia, Cabo Frio, precisa conhecer o poder da palavra transformadora de Deus. Não a palavra religiosa, porque aqueles homens eram religiosos. Sabe, aquela palavra que você fala, mas não tem poder nenhum. Não porque não tenha, porque a Bíblia não tem, não é isso. É porque não tem poder para você. É porque não há fé aqui, você não acredita nisso. Quantas pessoas falam assim: eu já li a Bíblia não sei quantas vezes, mas a Bíblia não está ali dentro como vida dentro dele. Eu estou falando de ler a palavra como, sabe, sustento para a sua vida.
Né? A gente está diminuindo a alimentação nesses dias, mas como alimento que você necessita no dia a dia. A palavra de Deus, ela tem poder para transformar a minha e a sua vida. Quantos foram transformados pelo poder da palavra de Deus? Eu tenho certeza que você não foi transformado pela beleza da pastora Mariana. Ela é linda, verdadeiramente. Pastor Júlio é mais ou menos, mas não foi pela beleza deles. Brincadeirinha. Ele vai ouvir isso depois, vai ser um negócio. Depois, Leandro tem que cortar essa parte que fala do pastor Júlio, tá? O pastor Júlio é uma bênção. Queridos, mas é o poder da palavra de Deus. E o interessante de tudo é que o poder que saía de Estevão não vinha dele. Era o poder de Deus. O poder vem de quem, queridos? O poder é de quem? Então, o poder é dele e vem dele. Então, nós simplesmente, nós só somos o canal de Deus. Estevão, com ousadia e coragem, ele pegou na palavra. Então, com ousadia e coragem, se levante nesses dias, porque o Espírito Santo de Deus já habita em você. Então, se ele habita em você, o poder da palavra está em você, está em mim. Meu marido fala assim, Marta, ele fica muito no meu pé, porque, queridos, aonde eu estou, eu fico assim, Deus vai criar uma oportunidade. Eu não estou assim, jogando conversa fora, eu estou falando sério. Sabe, porque um dia eu conheci um Deus que me deu motivo para viver. Um dia eu conheci de um amor que eu achei que eu nunca fosse conhecer na minha vida. Esse amor hoje me faz ter um olhar de misericórdia e de amor. É esse amor, é Ele que faz. Aonde eu estou, seja na escola, seja onde for, ou no mercado, onde for, eu sempre tenho alguém, surgiu a oportunidade, eu já falo. Não é falar de igreja simplesmente, é falar do amor de Jesus. É falar de Jesus. Eu amo fazer isso, querido. Eu quero confessar algo muito mais do que ministrar atrás de um púlpito. Eu amo falar de Jesus às pessoas. Deus tem me dado assim presente de Deus. Eu sei que é presente do Senhor. Uma oportunidade muito grande. Minha sala de aula foi o que eu falei com a pastora Lisa essa semana. Na sexta, eu falei, pastora Lisa, no período de jejum, a gente quer fazer o quê, queridos? Ficar só, né? Você é Espírito Santo, né? Assim? Eu quero ficar sozinha com ele. Eu falei, pastora Lisa, eu passo praticamente 5 horas e meia, quase 6 horas dentro de um local chamado escola. E eu não tenho conseguido ficar sozinha. E eu falei, Senhor, pelo menos, em nome de Jesus, Senhor, pelo menos na hora do recreio. Que aí eu libero as crianças e eu vou ficar sozinho. Não consigo. Vem Marta, eu preciso tanto falar umas coisas para você. Eu falei, Senhor, isso não é mole não, né? Eu falei, eu queria ficar sozinha. Mas sabe o que é isso? É Deus querendo usar a sua vida. Sabe? Ele olha assim, não é hora de ficar sozinha. Eu quero usar, eu vou fazer, não sou eu, não é a pastora Marta, é o Espírito Santo de Deus que habita nela, que habita em você, que Deus quer realmente manifestar o seu poder através da sua vida. E quando você quiser ficar sozinho, tem que ter esse momento a sós com o Senhor. Mas se não é no momento de trabalho, se não é onde você pensa que é, deixa Deus te usar, querido. Deixa Ele colocar pessoas que vão dizer assim, olha, eu preciso. Quantos querem ser usados pelo Senhor? Quantos querem essa ousadia que havia lá no coração de Estevão? Mesmo sendo criticado, ele se levantou e profetizou a palavra e declarou a palavra. Aleluia. Lá no versículo 54... diz o seguinte, eu pulando alguns versículos que ele falou, né, de vários homens de Deus, fala o seguinte, quando os membros do conselho acabaram de ouvir o que Estevão tinha dito, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, grifa isso na sua Bíblia, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus. E viu também Jesus em pé,
ao lado direito de Deus. Então disse: olhem, eu estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem em pé, ao lado direito de Deus. Estevão era um homem que tinha visão espiritual. Oh, queridos, Estevão começou a ver o mundo espiritual no meio, sabe, da turbulência. Era ou não era, queridos? O povo estava doido para matar ele. E a Bíblia diz que aqueles homens, eles ficaram assim com raiva, rangeram os dentes. Gente, para ranger os dentes tinha que estar com muita raiva. E no exato momento onde tudo parecia que não ia acontecer, que não ia dar certo, ele, um homem cheio do Espírito Santo, olhando para o autor e consumador da sua fé, ele olhou para o alto e do alto veio a visão. Olha que visão linda, dos céus abertos. Quantos querem os céus abertos sobre Jardim Esperança? Eu tenho clamado ao Senhor, céus abertos sobre São Pedro da Aldeia. Que caia a religiosidade naquela cidade, mas que cresça o poder e o amor de Deus naquele lugar. Que os céus se abram sobre nós. Mas para isso, para os céus se abrirem, é preciso que pessoas como eu, como você, que não somos nada, mas que somos sedentos do Espírito Santo, sejamos tão cheios dele, que venhamos realmente ter uma visão espiritual. Não aqueles que estão olhando no natural. Ah, mas está tudo dando errado. Ah, mas as coisas não vão bem. Ah, sabe, aquele que, nem vou mais para grupo familiar. Ah, não quero saber mais de igreja. Só foi para a igreja e as coisas começaram a dar errado, dar problema. Tem uma visão espiritual. Vocês estão vivendo um momento tão lindo aqui no Jardim Esperança, que eu creio que nós vamos viver lá em São Pedro da Aldeia também. Glória a Deus. Você que se converteu há menos que um mês, deixa eu falar algo para você. O primeiro passo você deu de reconhecer Jesus como teu Senhor, como teu Salvador, como teu melhor amigo, como aquele que é o único que pode transformar a tua vida. Nesse momento, o Espírito Santo de Deus também já começou a habitar em você. E você pode ser cheio do Espírito Santo, sim. Você pode ter essa mesma ousadia que o Estevão teve. Você pode ter essa mesma intrepidez e liberar sobre sua vida o poder e a unção de Deus e manifestar milagres, prodígios aqui no Jardim de Esperança. Não é tempo de igreja que vai dizer que você é cheio ou não do Espírito Santo. Mas é o tempo de intimidade com Ele. É o tempo de relacionamento com Ele que vai fazer com que isso realmente aconteça. Essa visão espiritual que Estevão tinha, de olhar Jesus, os céus abertos. Como quem diz assim, pouco importa o que vai me acontecer agora. Eu sei do meu futuro. Você sabe do seu futuro? Ou você está olhando só para o seu presente? Para a dor, para o momento difícil, para as dificuldades. Eu quero te dizer, o melhor em nome de Jesus está por vir. Tenha os seus olhos abertos para o Senhor. Tenha os seus olhos sensíveis para o que Deus quer fazer na sua vida nesses dias, em nome de Jesus. Eu quero te convidar, se eu terminar de ler aqui, eu quero que você leia um versículo lá em Hebreus, mas eu quero continuar lendo aqui. Versículo 56. Então disse, olhem, até inocente aqui estava Estevão, acreditando que aqueles homens pudessem ver também. Olhem, eu estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem em pé, ao lado direito de Deus. Mas eles taparam os... Oh, Senhor. Quantos têm tapado os ouvidos para homens de Deus, mulheres de Deus, que têm se levantado nessa geração, para declarar que realmente há um Deus que pode transformar, há um Deus que pode mudar a história. Quanto tem tapado os ouvidos?
Mas eles taparam os ouvidos e, gritando bem alto, avançaram todos juntos contra Estevão. Depois o jogaram para fora da cidade e o apedrejaram. E as testemunhas deixaram um moço chamado Saulo tomando conta das suas capas. Enquanto eles atiravam as pedras, Estevão chamava Jesus, dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Depois ajoelhou-se e gritou com voz bem forte: Senhor, não condene esta gente por causa desse pecado. E depois que disse isso, ele morreu. Oh, meu Deus, quando eu li isso aqui, eu falei: Senhor, tenha misericórdia da minha vida. Porque em alguns momentos da minha vida, algumas pessoas se levantaram e eu não fiz como Estevão. Eu não tive esse olhar de amor que ele teve. Queridos, ele começou a clamar: Senhor, perdoa essas pessoas. Alguém cheio do Espírito Santo é alguém cheio do amor de Deus. O amor de Deus, ele é incondicional. Se você for fiel ou infiel, ele te ama do mesmo jeito. E o que aconteceu aqui com Estevão é que ele, mesmo sendo apedrejado, queridos, eu nunca levei uma pedrada não, mas deve doer. Alguém já levou uma pedrada aqui? Alguma criança lá? Um monte de criança, adolescente. Tirando o Leandro, o resto adolescente. Porque Leandro já é uma pessoa assim, de idade, né? Então, pai de 2 filhos, né, queridos? Mas, queridos, olha só, era uma coisa que doía. E doía muito. Mas mesmo assim, ele permaneceu firme. Mesmo assim, o que prevaleceu no coração do Estevão era um coração cheio de amor. Quantos querem esse coração? Quantas mulheres aqui ainda não têm seu esposo junto com você, buscando ao Senhor? Quantas ainda não têm? Poucas, né? Mas eu creio que muitas ainda vão assim, ganhar o Senhor. Mas quero que vocês fiquem de mão levantada, vocês que o esposo. Deixa eu falar algo para vocês agora. Quer ganhar seu esposo? Vocês querem ganhar o esposo de vocês? Transborde do amor de Jesus. Volte, assim que terminar essa reunião, amando muito mais seu esposo, mais que o momento que vocês deixaram quando vinham para cá. Eu falo isso com as mulheres lá em São Pedro da Aldeia. Que ao chegar em casa, sabe, você possa demonstrar tanto amor de Deus, que Ele vai desejar estar aqui com você para saber o que está acontecendo. Você adolescente, que seus pais ainda não são cristãos, ame seus pais. A Bíblia fala para a gente honrar pai e mãe, mas não diz que é para honrar pai e mãe que são cristãos. Então, se seus pais não são cristãos ainda, honre. E é tempo de Deus para que realmente toda a sua casa realmente se renda ao Senhor. É tempo de manifestar a ação do Espírito Santo de Deus nessa geração. Amém, queridos? Quantos desejam isso? Quantos almejam isso no nome de Jesus? Aleluia. Para encerrar, Estevão era um homem. Ele é um homem que não só ele, como eu falei aqui, era cheio do Espírito Santo, mas ele tinha respaldo naquilo que ele falava, naquilo que ele fazia. Porque a Bíblia diz, como nós lemos aqui, ele fazia o quê? Prodígios, sinais, milagres, não é isso? Maravilhas. Deixa eu falar algo para vocês. Quantos aqui já oraram por enfermos? Seja no grupo familiar, seja na sua casa. Quantos aqui? Queridos, a unção está sobre você. A palavra de Deus, se você buscar, ela vai fluir do seu interior de uma forma poderosa. Vocês não precisam, no bom sentido, com todo respeito à pastora Mariana e ao pastor Júlio, ligar para Cabo Frio e dizer: pastora Mariana, vem cá, porque tem alguém enfermo, porque tem alguém oprimido e você precisa orar. Não,
eu vou testemunhar. Pastora Mariana, sim, eu estou aqui e a unção de Deus está sobre mim. E eu vou estar orando agora e o poder de Deus será manifesto. Porque Estevão, queridos, olha o que aconteceu. Ele tinha respaldo porque ele mesmo permitia que o próprio Deus usasse e fizesse dele um milagre. Ele não só realizava milagre por onde ele andava, mas também nesse momento onde ele era confrontado, ele foi o próprio milagre. Ele tinha um semblante como de um anjo. Ele viu os céus abertos. E olha que coisa interessante, queridos. A Bíblia diz, no versículo 58 do capítulo 7, que a capa, né, que as roupas, que a sua capa ficou aos pés de uma pessoa chamada... Queridos, ali começou a conversão de Paulo. Queridos, a sua atitude, a minha atitude, diante de qualquer situação de conflito, vai fazer com que o milagre aconteça. Porque, olha, aconteceu um milagre na vida de Saulo. Ele consentiu na morte de Estevão. Mas também, ao conhecer o poder de Deus, se tornou um homem que não teve nenhum medo, nenhum receio de pregar a palavra de Deus. E quantos querem ser e ter essa mesma ousadia? Você pode ficar de pé?